uma palavra brotou no meu coração no final da tarde. Confesso a vocês que não era o que eu queria pregar. Tem coisa que eu gosto de pregar. Mas eu vou pregar debaixo da direção. Amém. O Senhor me deu ele foi me dando, o Senhor foi me explicando por que esse propósito. Na verdade, o título da mensagem é o propósito da fé. Amém. Esse é o propósito da fé. É porque nós somos conhecidos como a igreja que prega a palavra da fé, pregamos tanto sobre fé. E o Senhor sempre traz uma nova perspectiva, sempre uma nova visão para expandir a nossa mente, para que possamos conhecer a totalidade do que a fé de fato é e para que serve as nossas vidas. Amém? Amém. E eu quero que nós curvemos nossas cabeças e vamos orar. Deus Pai querido, Pai amado, fala conosco nesta noite, traz o entendimento, a clareza, a revelação dos céus, para que possamos crescer, Senhor. Amém, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Vocês estão prontos? Amém. Então eu quero que você abra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O título é o propósito da fé. A fé, ela tem um propósito, ela foi dada de Deus para nossas vidas, né? Um propósito específico, e às vezes nós não estamos compreendendo a totalidade da fé. Então a fé vai trazer clareza, a fé vai trazer direção. A fé também vai ser uma arma poderosa, né, de defesa diante dos ataques sutis do inferno. O inimigo às vezes ele tenta nos tirar, né, do propósito de Deus. Mas diz assim em 1 Coríntios 2,9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Na versão King James, no entanto, como está escrito, o olho algum jamais viu, o ouvido algum nunca ouviu e ouviu, acho que é a mente, né? E mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Então, segundo esse versículo, a Bíblia revela para mim e para você que existem coisas muito espiritual que estão além da nossa imaginação. Amém? Vocês estão comigo? E coisas grandes, a Bíblia fala de coisas tremendas, sabe? Caminhos que Deus preparou para que trilhássemos por ele, mas que ainda nós não andamos ainda por esse caminho. Mas que Deus tem tantas coisas, e às vezes nós já pensamos que já vivemos tudo, mas você não viveu tudo. Deus tem o melhor. Amém. Amém. Deus tem planos extraordinários. Deus Ele imaginou para que eu e você, cada um de nós individualmente, possamos experimentar e realmente desfrutar das benesses, dos benefícios do Senhor. E às vezes a nossa mente às vezes ela é limitada, e pelo fato dessa nossa mente ser limitada, nós não vamos compreender a extensão do plano, a profundidade daquilo que Deus tem preparado para mim. Então, por mais que você pense que já viveu tudo, já experimentou tudo, eu quero dizer, segundo a palavra, que Deus tem algo que vai além da nossa imaginação, da tua imaginação. Amém. Diga para o seu irmão, tem algo grande da parte de Deus que você ainda não viveu e nem experimentou. Então eu quero dizer para você, se você pensou em desistir, se a sua vida tem sido sufocada pelos problemas, pelas pressões do dia a dia, as adversidades, eu quero dizer que Deus ainda tem o melhor. Amém. Deus ainda, nesse poço, tem coisas grandes para nós bebermos dele. Deus tem coisas, sabe, irmãos, que nós não vamos compreender, mas Deus, Ele quer, Ele ama nos surpreender. Aleluia. E não importa o que você tem enfrentado, não importa aquilo que você tem sofrido, mas eu quero dizer que Deus tem preparado algo muito grande, inusitado, extraordinário, poderoso. Aleluia. Diga assim: eu vou experimentar o que Deus tem para mim. Então aquilo que o olho jamais viu, aquilo que você ainda não viveu, mas você vai viver. Diga para o seu irmão: você vai viver o melhor de Deus. Deus tem o melhor
melhor para você. Aleluia! Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Talvez a nossa vida ela é cercada de tantas situações que trazem, às vezes, tristeza, decepção, que trazem sufoco, trazem as pressões do dia, mas isso não impedirá, porque, como o texto que nós lemos, aquilo que você não imaginou, aquilo que você, você nunca pensou, é justamente isso que Deus tem para você. Então, o propósito de Deus ao nos dar a fé é para que nós possamos realmente alcançar, sabe? Para que a revelação plena dele chegue ao nosso conhecimento humano. Amém? Então você não pode nem imaginar, irmãos, o que Deus tem reservado para você, para mim, para você. Amém, irmãos? Amém. Então existem planos, existem caminhos de Deus que na sua eternidade o Senhor já desenhou, já tem um livro lá no céu escrito que nós vamos viver esses planos. Amém. E eu quero viver. Você quer? Amém. Mas só que ele tem uma ressalva no final. Mas isso é para aqueles que o amam. Sendo a Deus. Amém. Diga assim, irmão. Então esse plano é para você. Amém. Aquilo que não chegou, o melhor dele, o melhor de Deus. Isso não é só algo para eu te empolgar, não. Não estou falando frases de empolgação, como simples jargão, só para poder lhe motivar, não. Mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Amém. Amém. O que você ainda não viveu, o que você ainda não imaginou, você vai viver. Amém. Dias melhores. Amém. Planos melhores. Amém. Caminhos melhores. Amém. Propósitos melhores. Amém. Você entende isso? Glória a Deus é de mim. Glória a Deus. Então, a gente precisa entender isso. Mesmo que nós não tenhamos visto, mesmo que a nossa mente ela não possa dimensionar o que Deus tem para mim e para você, mas está lá, está pronto, está preparado. Deus já traçou esse caminho para mim e para você. Agora, o que vai nos levar a esse caminho? O que vai nos levar a nós experimentarmos e a desfrutar de fato esse caminho? Diga assim, a fé. A fé. Amém? Então eu preciso ter uma percepção, a minha fé precisa estar pronta, a minha fé precisa estar apurada, para que de fato eu possa experimentar dias melhores, planos melhores, caminhos melhores, porque é esse o que Deus preparou para mim. Pastor, mas tudo que eu vivi até agora não foi o que eu imaginei. Tudo o que eu tenho experimentado aqui talvez não seja o melhor de Deus. É muita pressão, é muita luta, é muita situação, é muita decepção. E parece que eu nunca vou viver. O tempo está passando, eu estou vendo que eu estou envelhecendo, mas eu ainda não experimentei, mas isso não tem impediu. Idade nunca foi problema para Deus. Diga para o seu irmão, idade nunca foi um problema para Deus. Amém? Se fosse isso, Abraão não teria o filho aos 100 anos. É isso mesmo. Você entende? Então, você nunca é idade para ser papai, irmão. Olha aí. Não, pastor, misericórdia. Abraão tinha uma promessa que seria pai, mas Abraão ele é usado tanto na velha aliança como nos escritores da nova aliança. Hebreus fala sobre isso e ele pauta sobre a vida de Abraão e diz que Abraão, mesmo sendo velho e tendo um corpo já amortecido, morreu, não funcionava mais nada. Mas a Bíblia diz que ele creu que ia se cumprir na vida dele. Mesmo nada funcionando, mas um dia ele chegou para Sara aos 100 anos e disse: acorda, minha velha, que o morto ressuscitou. Eita glória! E a Bíblia diz que a palavra de Deus se cumpriu na vida de Abraão, porque o quê? Porque ele acreditou. Você sabe o que é o problema da gente? É porque diante do texto e tantas palavras que a gente já recebeu da parte de Deus, às vezes estamos ficando céticos, incrédulos, sabe? Achando que já vivemos tudo. Parece que nós queremos dimensionar o que Deus pode fazer
em nossas vidas simplesmente as experiências que nós já vivemos e experimentamos. Mas eu quero dizer que Deus não está limitado às experiências que você já viveu até hoje ou do que você experimentou. Deus, ele vai além. Ele ama nos surpreender, ele ama te surpreender. Porque o que você não imaginou, não pensou, nem sonhou, é isso que Deus tem plano para você. Agora, vem o outro lado. Qual é o outro lado, pastor? Muita gente talvez parta para a eternidade sem nunca experimentar a totalidade desses planos. Por culpa de Deus? Não. Por não acreditar. Por não usar a fé como uma ferramenta e um mecanismo para alcançar os resultados que Ele espera que nós alcancemos. Amém, irmãos? Amém. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, 5, versículo 7. Jesus, eu estava dando uma travada aqui. 2 Coríntios 5. Cadê a mensagem aqui? O propósito da fé. Diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Versão pequenininha aí, depois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Então, o justo, ele precisa ter uma percepção mais ampliada. Ele precisa ter um senso no mundo espiritual e um olhar espiritual que vai além da nossa visão humana. Porque a nossa visão humana só faz nos compreender aquilo que vivemos, experimentamos ou estamos passando dentro daquele período. Mas nós, como filhos de Deus e como salvos, amém, irmãos? Devemos compreender que nós devemos andar por fé. Aleluia! Porque andar por fé vai te dar uma visão espiritual que vai te levar a sobrepor tudo aquilo que você está experimentando, porque o que você está vivendo não é o que Deus quer que você viva. O melhor vai chegar. Amém. Aleluia! Oh, glória. Não é isso? Se o que minha mente não imaginou, o meu coração não viu, pensei ainda, mas é justamente isso. Deus quer fazer coisas grandes. Oh, glória. Isso mesmo. Oh, Deus grandão. Isso. Glória. Você entende, irmão? Deus, ele quer nos surpreender. É. O problema é que nós estamos olhando mais para os problemas que estamos vivendo e experimentando do que aquilo que ele pode fazer e quer fazer. Isso. Deus, ele quer fazer. Aleluia. Então pare de andar pelo que você está vendo. Não é isso? Você tem que andar pela fé. E a fé me promete, está na palavra, que ele quer fazer coisas grandes. Ele tem caminhos extraordinários. Ele quer nos surpreender. Nós vamos viver o melhor de Deus. Aleluia. Meu Deus, então eu preciso andar pela fé. Diga assim, eu preciso andar pela fé. Diga para o seu irmão, a fé tem um propósito. Então ampliou a minha visão. O que eu estou vivendo agora não determina onde eu vou chegar. Amém. Amém? Você precisa entender isso. Diga para o seu irmão, o que eu estou vivendo agora não determina aonde eu vou chegar. Diga assim, eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. E nós chegamos. Você vai longe. Glória a Deus. Então é a fé que faz isso. Não é isso, irmão? Mas eu estou vendo só problema. Eu estou vendo só dificuldade. Eu estou vendo só pressão. Eu estou vendo só... É luta, viu, irmão? É. Né? É luta. É luta. Mas isso não vai ser barreira. Isso não vai ser dificuldade. Isso não impedirá de Deus cumprir na minha vida aquilo que Ele prometeu. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel. O que prometeu é fiel. Então eu preciso adequar, eu preciso equalizar a minha fé dentro de um princípio, sabe, de escala, para que eu possa captar, receber, catalisar nos céus o que Deus tem para a minha vida. Então minha fé precisa estar bem sintonizada com a frequência dos céus, para que eu possa receber aquilo que Deus tem para mim. O problema é que estamos às vezes sintonizando a nossa vida só nos problemas, só na dificuldade, só nas barreiras, e isso impede de eu experimentar aquilo que Deus tem para mim. Mas eu entendo que aquele, aleluia, que prometeu, ele é fiel, e aquele que tem planos extraordinários que vai além do que eu imagino, penso, sonho ou pensei. Deus tem tanta coisa grande para nós, irmãos. E nós estamos limitando muitas vezes porque estamos muito céticos. Não
Eu quero dizer nessa noite que você vai mudar, você vai ajustar essa frequência. A fé tem um propósito, e vamos experimentar, e vamos usar a fé, não vamos deixar que as situações venham nos paralisar. Deus é bom o tempo todo. Amém. Meu Deus, Aleluia. a nossa fé ela vem de Deus, não é algo nosso. Está lá em Efésios capítulo 8, quem fez o rema já compreende isso e entende isso. Diz assim, porque pela graça sois salvos, e isso não vem o quê? De vós, isso é o quê? Dom de Deus. Deus pegou da sua essência, do seu poder, da sua fé, e repartiu com cada um de nós. Mas será que estamos usando a nossa fé realmente de maneira eficiente para vencermos os problemas que se levantam? Olha aí. Para que possamos receber as estratégias necessárias, as decisões corretas, você entende? Porque se formos adequar, cada um tem um problema, cada um tem uma demanda, cada um tem ansiedade, cada um tem uma situação. Você está enfrentando seu dilema, seus questionamentos pessoais, né, de coisas que você está enfrentando, e decisões importantes que você precisa tomar. Mas se nós não usarmos a fé de uma maneira correta, nós poderemos ser enganados. Então eu preciso ajustar a minha fé com a frequência dos certos, para que de fato eu receba de Deus através da fé a direção correta para que eu possa experimentar aquilo que Ele preparou para mim e para você. Porque o que Ele preparou vai além do que você pensa. Eu já pensei tanta coisa grande, Olha aí. né? Normalmente quando nós falamos de coisa grande, normalmente o pessoal pensa numa casona, num carrão. Não, irmãos. É tanta coisa grande, irmãos, que também o carrão, a casa faz parte. Eu não sei. Tem gente que não quer uma casa, não quer, tem gente que quer um marido, tem gente que quer uma esposa. Talvez você seja o seu momento grande, mas você nunca vai ficar satisfeito, você sempre vai querer mais. Ninguém fica satisfeito, é verdade? É. Sempre tem alguma coisa, né? Depois de conseguir um marido, vai querer 5 filhos. Deixa isso para Gabriel, para Tainá, para Murilo, para Yamin. Não é verdade? Vocês estão comigo? Mas como experimentar se a Bíblia diz que Deus tem coisas grandes? A fé foi um presente dele para mim e para você. Amém, irmãos? Amém. Agora, nós sabemos que a fé, como ela é gerada, como ela é aumentada, como ela é ampliada. Se Deus repartiu a sua fé conosco, para que possamos tocar o mundo espiritual, nós só experimentaremos o mundo espiritual, a percepção dele, e fugiremos dessa bolha aqui, humana, só daquilo que enfrentamos, e rompemos essa bolha quando a nossa fé estiver realmente totalmente conectada para recebermos, sabe, irmãos, as transmissões dos céus, a frequência divina, para que isso venha impactar a nossa vida, para que eu tome direções corretas. Glória a Deus, Elimine. E a fé é gerada como? Ouvindo o que? Segundo Romanos, não é isso? Romanos 10, 17 diz assim: ora, de sorte que a fé pelo ouvir o quê? É qualquer coisa? Não, é o quê? Então, se você não ouvir a palavra de Deus o suficiente, você não vai tomar nunca a decisão correta. Então, eu preciso sempre estar conectado com a palavra. Vocês estão comigo? Eu não posso tomar decisão, porque quando nós tomamos decisões da nossa imaginação, daquilo que achamos que é melhor para nós, nós podemos tomar direções erradas. E somos tentados a isso. Nossa alma grita, não grita? Nossa, basta você ser pressionado, basta você se sentir injustiçado, basta você se sentir que aquela situação não é o melhor para você. Mas nós somos a fé, os justos e o quê? Da fé. A fé precisa me conectar aos planos divinos, aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Eu preciso ajustar a frequência para ouvir as direções dela, dos céus, para que eu tome decisões, importantes, decisões assertivas. Amém? Que vai me direcionar ao que Deus tem preparado para mim e para você. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo, irmãos? Estão pegando? Então a fé vem pelo ouvir. Agora, qual é o propósito da fé, pastor? Eu enumerei aqui 4, né? Primeiro, o propósito da fé. Diga assim: primeiro, nos conectar a Deus.
porque senão vamos viver uma vida muito na intelectualidade, na racionalidade humana. E a fé vai nos dar uma percepção que nós não somos só isso aqui, mas ela vai me conectar com o divino, ela vai me conectar com o Altíssimo, ela vai me conectar com os planos de Deus, porque a oração de Jesus foi o quê? Para que aqui na terra seja como é? Então Deus quer, é Deus que quer que nós possamos viver uma vida plena. Amém, irmãos? Uma vida plena. Se quiseres me ouvires, comereis. Tem gente que não quer, tem gente que acha que é ficção, é pregação, né? Só de. Como é o nome? Prosperidade. Mas prosperidade é para o crente. Amém. Prosperidade, segundo o texto que nós lemos, é o que Deus preparou. Que você ainda não viveu, eu não vivi, mas eu quero viver. Amém. Então a fé vai me conectar com Deus, para que a minha visão, para que a minha percepção acerca do mundo espiritual, ela seja ampliada, para que eu tome os caminhos que Ele preparou para a minha vida. Eu vou andar por esse caminho, eu vou querer. Então a fé vai trazer clareza. Não é porque você não viveu ainda, não é porque você, talvez tudo que você viveu está sendo dureza, seja sufocante, seja, sabe, irmão, está apertando você, mas isso não impede, nunca foi tarde. Não foi tarde para Abraão ser pai, né? Quem sabe é o propósito de Deus fazer com que o pastor Pedro ainda tenha um filho. Olha aí. Se não foi tarde para Abraão, para Lourdes e Maria vir mais um rebentozinho aí. Não estou brincando, mas então o tempo nunca foi problema para Deus fazer. Vocês estão comigo, irmãos? Então eu preciso entender. Então a fé nos conecta primeiramente com Deus. E se eu estou conectado com Ele, eu vou fazer a coisa certa. Isso. Amém? Segundo, qual é o propósito da fé? Vai nos levar a realizar os nossos sonhos e os nossos planos. Eu sei que eu não tenho plano, né? Tem plano aqui que está escrito na testa de muita gente. Está escrito ali na testa de Isaac: quero casar. Olha aí. Olha o mistério sendo revelado. Vocês estão comigo, irmãos? Então, vai nos levar, se eu estou usando a minha fé e afetividade, vai me levar a eu alcançar os resultados que eu tanto planejo. Sendo que o que você planejou, eu quero dizer que Deus está além. Vai além. Amém? Talvez você queira morar, basta eu ter uma casinha de varanda, uma casinha branca, né? Na beira da estrada, só para ver o pó do sol nascer. Não, Deus tem mais. Deus tem uma casinha, Deus tem uma casa, Deus tem um casarão, Deus tem um sítio, Deus tem uma casa de praia. Deus tem o melhor para você. Amém? Então, a sua fé em ação e efetividade vai levar você ao quê? A conquistar, a realizar. Os planos dele serão de fato estabelecidos. Não é porque você não viu, isso é o que a mente fala, isso que a racionalidade fala, mas a fé fala, vai acontecer. Ele planejou, a fé agarra, a fé toma posse, a fé, sabe, irmãos, não é tentativa, fé é certeza. Já deu certo, já é meu, eu posso, já aconteceu. Amém? Então, segundo ponto, a fé vai me levar a realizar os planos e os sonhos. Terceiro ponto, a fé, o propósito dele é o quê? É ser uma arma invisível, poderosa e espiritual. Amém? Contra os ataques do mal. Nesse caminho, nessa trajetória, você vai sofrer ataques. Às vezes você vai ser atingido. Às vezes você vai ficar desanimado. Às vezes você vai querer desistir. E o inimigo vai tentar levar você a tomar decisões erradas, para você sair do propósito. Isso é perigoso, porque quando estamos às vezes bombardeados, a nossa mente pode ficar meio turbada, sem uma percepção clara, distinta, sabe? E quando nós saímos da direção correta, nós iremos sofrer as consequências. Mas a fé vai ampliar a nossa visão, a permanecer, a não sair da posição, a prosseguir. Vocês estão comigo? Amém. É uma arma poderosa, invisível. Eu percebo que quando a Bíblia fala em Efésios
que o escudo da fé, o escudo normalmente é uma arma de defesa. Amém? Uma das armas que o apóstolo Paulo ele usou a armadura romana para descrever, né, armas poderosas que temos de Deus. Mas a fé é algo fantástico, é algo divino, foi dada por Deus. Amém? Olha, Deus é de mim. Então a fé é uma arma invisível, ela vai me proteger, amém? Contra os ataques do mal. Você vai enfrentar problema financeiro, você vai enfrentar problema na sua família, você vai enfrentar problemas na sua igreja, você vai enfrentar problema com seus vizinhos, amém? Você vai enfrentar problemas com seus familiares. Vocês estão comigo? Você vai enfrentar problemas no seu casamento, mas a fé vai te proteger. Quando você sofrer, você o que? Levanta o escudo da fé. O inimigo está lançando os dardos para te atingir, para você ficar ferido. E quando o soldado está ferido, ele não tem clareza, porque um soldado ferido não consegue nem para frente da batalha. Ele está ferido. Um soldado ferido consegue batalhar? Não consegue batalhar. Um soldado ferido, se ele for batalhar, ele vai morrer, porque ele não tem percepção, ele não está 100% pronto para estar na frente de batalha. Ele com certeza, se ele não tomar cuidado, ele pode morrer. E aqui eu falo de morte espiritual. Quando você está ferido, você não tem clareza total de tomar, às vezes, decisões corretas. Às vezes tomar direção, e às vezes você vai entrar em uma bifurcação. A bifurcação que dirige sabe é um caminho que tem duas opções. Mas eu preciso pegar o caminho que me leva para ele, não é melhor para mim. Vocês estão comigo? Então, o propósito da fé é ser uma arma de proteção, ser uma arma de direção. Aleluia! E você não vai tomar decisão errada, porque sua alma grita. Você não vai agir segundo a sua mente, porque nossa mente, ou a almazinha, viu? Nossa alma é demais, viu? Nossa alma, se você gritar e andar por ela, porque te cansas, ó minha alma. Nossos sentimentos, às vezes, irmãos, é algo muito volúvel. E se deixarmos se levar pelos sentimentos, irmãos, isso é muito perigoso. Mas eu preciso agir pela... Não é pelo que você vê, não é pelo que você ouve, é pela fé. E quarto, diga assim, quarto. É o primeiro que? Conectar a Deus. Segundo é o que? Realizar nos sonhos e propósitos, é isso? Alcançar. Terceiro, ser uma arma invisível, espiritual, poderosa em Deus. Amém? Para nos proteger do ataque do mal. E quarto, expandir a nossa percepção acerca do mundo espiritual. Nós precisamos filtrar. Nós precisamos estar vivendo da fé, experimentando da fé, para entender aquele momento que estamos passando, sabe? Porque a nossa luta não é contra a carne. A minha luta não é contra você. Minha luta não é contra meu irmão, não é contra meu vizinho, não é contra meu patrão do trabalho. Vocês estão comigo? A minha luta é contra... Eu não vejo. Você vê o diabo? Você não vê o diabo. Não, pastor, tem um diabo aqui do meu lado. Não, não é. Amém? Nossa luta não é contra pessoas, mas é influência de situações, de circunstâncias que podem nos levar a termos uma impressão ou direção errada. Então a fé vai ampliar. Eu tenho inimigo. Eu preciso saber se aquele que está tentando me direcionar vem de Deus, vem do inimigo, ou é coisa da minha alma. Então a tua fé vai te dar isso, porque você vai estar conectado com Ele. E se você verdadeiramente estiver conectado com Ele, o que é que acontece? Você vai tomar a direção correta para experimentar o que tem de bom, porque Deus tem coisa boa. Irmãos, essa igreja vai viver ainda momentos de crescimento extraordinários. Amém. Mas você vai ver. Amém. Se você não ver, você vai ouvir falar. Desse jeito. Glória a Deus é de mim. Irmãos, irmãos, hebreus.
Todo mundo sabe quando fala de fé, usa para Hebreus. Mas Hebreus 11, versículo 1. Eu vou destacar a parte final do versículo, mas eu vou ler para você entender. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aquilo que eu não vejo, mas a minha percepção, a minha visão espiritual conectada através da fé, vai conseguir me levar a enxergar. Eu vou alcançar. Vai dar certo. Eu vou prosseguir. A fé vai ampliar. Eu não vou viver, eu não vou tomar caminhos que eu quero tomar simplesmente, mas eu preciso tomar o caminho que Deus quer para a minha vida. O que Deus quer. E eu só vou entender o que Deus quer se eu agir em fé. Você entende? Se você agir em fé, você vai tomar a decisão que Deus quer. Mas se você agir na carne, você vai tomar a decisão que às vezes não foi o que Deus quer. Glória a Deus é de mim. Então a fé será o seu guia seguro, amém, irmãos? Para te direcionar no caminho correto, irmãos. Sabe, você sabe que muitas vezes nós seremos tentados, sabe? A criar, trilhar caminhos e direções que Deus não mandou a gente ir por ele. Isso é perigoso. Perigoso por quê? Porque nós sofreremos às vezes. É tão ruim quando a gente toma uma decisão errada, não é? Eu já tomei, irmãos. O pastor não erra, não. O pastor também erra, irmão. Não é assim? A gente achou que aquela decisão é a melhor. E depois? Quando a corda arrebenta? Quando o resultado não saiu conforme a gente planejou? Poxa, para que eu fiz aquilo? Arrependimento bate. E às vezes a nossa alma fica se massacrando. Eu não devia ter tido tal atitude. E principalmente quando a gente toma uma atitude que a mulher avisa pra gente: não faça isso. Mas o homem teimoso, que muitas vezes faz, olha, eu sinto essa direção. Olha, não é por aí. Olha, este mesmo espere. Na verdade, a mulher muitas vezes não tem coragem de falar, né? Porque ela sabe que muitas vezes o marido dela é teimoso, é meio duro, é meio casca grossa. E aí o que é que acontece? Quando a gente arrebenta e quebra a cara, tá vendo aí? Mas eu te avisei. Mas o pior é que quem vai no buraco não é só ele, vai ele e a mulher que está se pegando. Que é horrível para mim quando eu tenho que dizer, reconhecer que minha mulher acertou. Ela vai parecer aquele grilo falante do Pinóquio. Pinóquio, não minta, seu marido vai crescer. Não estou dizendo que tem nada a ver com mentira, não. Estou falando a vida de Pinóquio só para ilustrar. Porque às vezes tomamos decisões. Às vezes a nossa esposa é o nosso termômetro. Precisamos sim aprender a ouvir as nossas esposas. Às vezes elas estão sendo usadas por Deus, sabe? Para nos guiar, para nos livrarmos das consequências erradas da nossa teimosia. Silêncio. Você só terá sucesso, sabe? Se você andar em fé, agir em fé. Amém? Romanos 17, né? Porque o justo gerará o quê? Mas se você for para Hebreus 10, 38, diz assim: todavia o meu justo viverá, né, da fé, mas e se retroceder? O que é que acontece? Nele não se compraz a minha alma. É Deus falando. Então, o nosso ponto, já que você é cristão, já que você é salvo, é andar em fé, viver em fé e agir em fé. Se você recua, se você toma decisões de si mesmo, pelo impulso, pelo momento, pela pressão, pelas dificuldades, ou por não suportar o peso da pressão da vida, não é o que Deus tem para você. Deus não se agrada. Então qualquer atitude carnal, qualquer atitude imatura, né? Sem ser verdadeiramente guiado por Deus, Deus não vai se agradar disso. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Você entende? Isso vale para qualquer coisa. Isso vale acerca de qualquer coisa. Porque qual é a nossa bússola, a direção correta? A fé. Se eu ajo fora de fé, eu estou em pecado. A Bíblia fala sobre isso, quem fez mesmo sabe. Romanos 14, 23. Vou botar aí. Então, se eu tomo uma decisão, se eu tomo uma direção, se eu não sou guiado por Deus, mas eu estou tomando de mim mesmo, é pecado.
que é que diz Romanos 14, 23? Todavia, aquele que tem dúvida é condenado a se comer. Se você for ver o texto todo, ele usa aqui a comida como exemplo, né? Porque naquela época tinha as comidas que eram sacrificadas. Se pode, não pode, né? A mesma coisa, está chegando a época agora de São João, né? Tem gente que não gosta de comer no dia, caminho, no dia de São João, porque se comer no dia é pecado. Eu como no dia com pecado, sem pecado, e vai continuar assim, sem pecado para mim. Mas tem gente que acha que não, que é pecado. Se você não quer comer, traga para mim, que a gente já traça tudo, ok, irmãos? Mas se a tua consciência te fere, foi isso que Paulo queria sintetizar, né? Se para você é pecado, é melhor não comer. Vocês estão comigo? E você não pode julgar o irmão, porque a mente dele, talvez a fé dele não seja tão robusta como a sua. Isso. Mas isso aqui serve para tudo. Diga assim, serve para tudo. Serve para tudo. Amém? Para tudo. Qualquer coisa que você faz na sua vida. Aí, porque o que faz não provém da fé. Se você toma atitude que não é através de fé, e tudo que não provém da fé é o que? É Pecado. Por isso que precisamos ter uma visão ampliada. É a fé que vai nos conectar ao caminho que Deus preparou. Qual foi o caminho? O que a gente não pensou, o que a gente não imaginou, é esse. É esse lugar que Deus quer que você esteja. Dias melhores virão. Amém. Você vai entrar no melhor de Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus é de mim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora, se a nossa fé estiver pequena, porque nessa estrada o caminho é longo, não é longo? É. Teve dias que você já esteve animado, né? Teve dias que você quis ultrapassar, correr, fazer tudo. Mas vai chegar dia que a tua empolgação acaba. Vai chegar dias que você vai pensar, não sabe nem porque está em pé, né? Mas está. E se a tua empolgação acaba? Se a tua fé estiver pequena? Jesus fala sobre isso em Mateus 17, versículo 20. Vamos lá. Eu não escrevi esse versículo, não, porque eu escrevi essa mensagem rapidamente. Diz assim, e ele respondeu, os discípulos interpelando, por que não pôde expulsar tal? Ele respondeu, por causa da pequenez da nossa fé. Pois com certeza nos afirmo que se tiveres fé, o tamanho de um grande mostarda, né? Direis este monte, passa daqui para lá e ela passará, e nada vos será impossível. Vai chegar um momento que a sua fé vai estar pequena. Amém, irmãos? Então você precisa esticar a tua fé. Não é verdade? Fazer ela crescer. Porque a fé é como um músculo que fez o reino lançado. Precisa exercitar. Precisa se colocar em prática. Se você só age segundo a sua mente, você desiste fácil. Não dá, cansei. A nossa fé precisa ser verdadeira. 1 Timóteo 1,5 diz assim: o intuito da presente admoestação, aqui Paulo escrevendo a Timóteo, chamando e corrigindo eles em amor, diz assim: o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Ou seja, nossa fé precisa ser verdadeira. Dizer que está em fé, andar em fé, não. Vamos andar verdadeiramente. Eu não quero ter uma fé com hipocrisia. Ele fala uma fé com hipocrisia, que não é uma fé que está agindo aos princípios e aos moldes da palavra. Eu estou fora. Porque se a fé me conecta com Deus, se a fé me leva a alcançar os resultados dos planos e sonhos que eu tenho, se a fé é uma arma poderosa e invisível que nos protege contra o ataque do mal, amém? Se a fé amplia a minha percepção a respeito do mundo espiritual, para eu perceber se estou sendo guiado ou não, então ela precisa ser verdadeira, coração puro, não é isso? Para que eu possa ser assertivo. Eu tenho um caminho que Deus traçou para mim. Não é o caminho que eu achei que era o melhor, é o caminho que Deus traçou para mim. É esse que vai dar certo. É nesse caminho que eu vou experimentar o que Ele tem de melhor. É nesse caminho que eu vou experimentar o que Ele tem reservado, aquilo que eu jamais sonhei ou imaginei. É no caminho dele, não é no meu. Diga assim, é no caminho de Deus. É no caminho de Deus. Amém, irmão? Outra coisa, a minha fé também não pode ser fingida. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. A minha fé não pode ser fingida. Fingimento é algo que não é verdadeiro. Eu posso mascarar estar vivendo uma vida de fé, mas não estar vivendo. Diz assim: e que parem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis, que causam discórdia em lugar de propagar a obra de Deus.
que tem como fundamento a fé. O 5. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração o quê? Puro, de uma boa consciência e de uma fé o quê? Sincera. A fé tem que ser sincera. Porque se ela me conecta com Deus, se eu não for sincero, quem precisa ler a minha fé verdadeiramente é Deus, Espírito Santo, Jesus. Amém? Porque eu posso mostrar para as pessoas que estou vivendo de fé, andando em fé, mas Deus está vendo no nosso coração. Então a nossa fé de fato precisa ser sincera, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Porque nós temos armas. Vamos lá. Eu falei que a fé é um escudo. Eu preciso usar essa fé para me conectar ao propósito, para alcançar aquilo que Ele preparou, que eu nem sonhei, imaginei. Vocês estão comigo? Mas no caminho tem lutas. No caminho eu vou sofrer ataques. No caminho, muitas vezes, nossos sentimentos podem estar volúveis. Pode estar alto, pode estar baixo. Às vezes, vontade de querer enfrentar sem capeta. Às vezes, você vai querer desistir de tudo. Mas eu preciso manter a minha fé protegida, a minha fé em alta. Para perceber quais decisões, quais direções preciso tomar. Porque, às vezes, nós precisamos tomar decisões. Vocês estão comigo assim ou não é? A respeito de qualquer coisa. Às vezes até comprar uma coisa você precisa tomar decisão. Comprar uma casa você precisa tomar decisão. Comprar uma casa hoje você precisa pensar bem tudo, né? Ao comprar uma casa hoje você tem que pensar em quê? Localização? É ou não é? O tamanho da casa? Se é o que você sonha? Se é uma casa ou se é apartamento? Se você tem carro, você vai ter vaga para garagem do seu carro ou não? Essa violência em Salvador, se você está num lugar seguro, ou um lugar protegido dos seus filhos, ou quem vai querer ter filho. Então você precisa tomar uma decisão assertiva. Qual a decisão tomada? Mas a Bíblia diz que nós temos armas poderosas. Poderosas em Deus. E eu vou terminar com isso aqui. Já que minha fé não pode ser fingida. Amém, irmãos? Eu preciso aprender a empregar essas armas de maneira efetiva. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e o 5. Vou terminar com esse versículo e vou explicar ele. A fé tem um propósito. Não é isso que estamos construindo aqui? A fé amplia a minha visão. A fé vai facilitar eu chegar mais rapidamente aos planos que Deus tem. São planos fantásticos. Todo mundo já entendeu isso. Está claro? Não é isso? Deus tem o melhor para mim. Mas eu preciso andar em fé, eu preciso agir em fé. Minha fé não pode ser fingida, minha fé não pode ser hipócrita, minha fé precisa ser verdadeira, eu preciso ter um coração puro, eu preciso facilitar, estar conectado com os céus para entender. Só que nesse caminho vamos sofrer ataques, nesse caminho vamos ser tentados a tomar, às vezes, atitudes que vão me afastar do propósito de Deus. Aí olha o que diz: pois as armas da nossa guerra. Eu não luto contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo. Amém? E a sua luta contra o diabo não é pegar a espada do Jiraya e nem pegar a espada de Star Wars. Sabre de luz. Pim, pim, pim. Você não vai ficar no seu quarto pegando um sabre de luz e ficar com o capeta. Pim, 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 pim. Como se o diabo fosse Darth Vader. Essa guerra muitas vezes está pautada nas decisões que tomamos, que nos levam à obediência a Deus para que a vitória seja antecipada, ou se vamos fazer coisas de nós mesmos. Vocês estão comigo, irmãos? Aí, olha só. Pois as armas da nossa guerra são o quê? Não são o quê? Terrenas. Não tem nada a ver com a coisa terrena que você tem, que você possui, mas poderosas em Deus para o quê? Destruir fortalezas. E que fortalezas são essas? São muitas vezes planos diabólicos, estratégias que o diabo tenta implantar na nossa mente ou na mente de pessoas para nos levar a decisões erradas. E essas fortalezas, elas se implantam na mente. Mas a fé vai nos dar uma visão,
para a gente agir com efetividade, com segurança. Eu vou quebrar isso, eu vou tirar. Essa fortaleza vai ser destruída da minha vida. Porque se ela vai me levar para a destruição da minha vida, eu não quero. Aí no versículo 5, vocês estão comigo? Amém. Eu estou lendo e contextualizando. Não é invenção do pastor Marcelo. Versículo 5. Destruindo vãs o quê? Filosofias. Às vezes argumentos humanos de racionalidade que parecem até coerentes. Que muitas vezes achamos que estão certos. E a arrogância, orgulho de decisões humanas, do orgulho humano, que tentam nos levar para longe do conhecimento de Deus. Então essas fortalezas são baseadas em critérios e coisas que eu construo dentro de mim, que não foi influenciado por Deus, não foi influenciado pela fé, mas foi pela arrogância, foi pelo orgulho, foi pela minha razão no momento, e que só são decisões humanas. E isso pode ser perigoso porque ela pode me afastar do propósito. E o propósito é me levar para aquilo que Deus tem, que Ele preparou. Que é o melhor para mim e para você. Eu quero viver. Às vezes eu preciso, sabe, tomar decisões assertivas. Isso, escolhas, faz bifurcações da vida. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Você está vendo aqui comigo? Ela é o seu guia seguro. E se você agir pela racionalidade, você vai ir para o oposto. Você vai ir contra o que Deus tem para você, contra o que a palavra te direciona para fazer. Tá claro? Estou mastigando para você. Vamos lá. E dominamos todo o pensamento que carnal. Às vezes vai chegar momentos que você vai querer tomar uma atitude carnal da sua alma. Qualquer um vai passar por isso. Mas se eu mantenho a minha mente cativa, a obediência a Deus, conforme para torná-lo que é obediente ao quê? A Cristo. Eu vou fazer o que Deus quer. Eu não vou fazer o que a minha carne quer. Eu não vou fazer o que a minha alma quer, porque eu vou agir por fé. Eu vou agir em obediência. Eu vou me submeter à vontade dele para mim, porque a vontade dele é o que vai antecipar, é o que vai encurtar o caminho, é o que vai, sabe, irmãos, fazer com que nós possamos acelerar em passos grandes. Vamos pegar uma verdadeira corrida. Uau! E vamos experimentar o que ele tem para mim e para você. Porque o propósito da fé é esse. Trazer percepção espiritual, trazer clareza espiritual, fazer não é o que eu quero, não é o que eu acho, mas o que Deus quer. Aí quebra sofisma, quebra fortaleza, quebra pensamento errado, quebra a decisão errada, porque na verdade o diabo quer te levar para uma posição de torná-lo fraco, isolado. Sabe, irmãos? Mas quando você está agindo em fé, o mal não te toca. O mal não vai destruir a tua vida, mas você vai permanecer em pé, como soldado valente no Senhor. Porque o propósito da fé é esse. O propósito da fé não é só ter bens, carros, casas, não. O propósito da fé é nos manter em pé, sabe, batalhando o bom combate, como Paulo fala. O caminho da fé. É esse o caminho da fé. O propósito da fé não é só alcançar frente, mas é nós terminarmos ilesos, prontos para o próximo ano. Porque o mal com certeza vai se levantar novamente, mas eu não serei atingido. Amém. Amém. Amém, irmãos? Eu vou servir de apoio para sustentar aqueles que estão fraquos, aqueles que foram atingidos, aquele que não tem essa clareza que você tem. Porque quando o conhecimento chega, irmãos, a cobrança é maior. Amém? Você vai sendo promovido, você vai avançando, você vai subir de posto. Mas posto não é só cargo na igreja, não. Posto é maturidade, maturidade é posto. Maturidade vai te trazer referência. As pessoas talvez não vão te dizer nada, mas tem pessoas que vão olhar para você e você será uma referência. Aquilo que você fala, aquilo que você age, serve de referência para as pessoas. Amém? Pessoas abençoadas? Amém. Então siga o propósito da fé. Certo? Mensagem escrita do zero. Não sei nem porque eu queria pregar sobre isso, mas eu gosto de fazer o que Deus quer. Amém. Amém, irmãos? Então que receba, cresça e quebre todo o sofisma, toda a fortaleza do mal, toda atitude carnal. Jogue ela fora, jogue na lata do lixo. Amém? Jogue, não, vou fazer o que Deus quer. Diga assim, eu vou fazer o que Deus quer. Diga assim, porque o que Deus quer vai antecipar os
já pensou Ele já pensou acerca